Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Videocast da Reprodução Assistida, o importante projeto em parceria da revista Evolution com a Associação Brasileira de Reprodução Assistida. E traremos muitas novidades, informações, tendências e também muitos players como a doutora Maria do Carmo, que são e é uma grande referência, uma grande liderança e uma grande profissional. Estamos aqui para aprender um pouco mais e para apresentar essa liderança. Doutora Maria do Carmo, conta um pouco sobre você para que todos que já lhe conhecem saibam e tem um público chegando aí para te conhecer muito mais. Ok. Inicialmente, muito obrigada, gente, pelo convite. É ótimo estar aqui, participar com vocês, divulgar, né? Conhecimento é tudo hoje, né? E o bom conhecimento, né? O conhecimento que realmente vai agregar valor e informação importante para as nossas pacientes e até, por que não, sim, essa difusão entre os colegas. Meu nome é Maria do Carmo Borges de Souza, sou médica, trabalho em reprodução assistida praticamente toda a minha vida e trabalho no Rio de Janeiro, onde eu dirijo uma clínica de reprodução e tenho realmente atividades na sociedade, na Associação Brasileira de Reprodução Assistida, já fui presidente da associação, já fui presidente da rede latino-americana e hoje contribuo com os colegas o que me pedem. Olha que desafio, é uma grande líder, né, uma grande referência profissional, professora, mentora e uma grande inspiração para trazer conhecimento e informações seguras, não só para profissionais, lideranças, técnicos e para todos os pacientes que buscam cada vez mais informações seguras. Então, hoje a gente vai falar com a doutora Maria do Carmo sobre planejamento reprodutivo. É só congelamento de óvulos ou tem muito mais coisas aí? Então, eu queria, doutora Maria do Carmo, que a senhora explicasse um pouco mais para a gente sobre esse tema tão importante. Hoje em dia, a Organização Mundial de Saúde chama muito atenção sobre essas questões populacionais. Então, isso já vem de conferências sobre população na China, no México, onde se estabeleceu bases do que se chama saúde reprodutiva. E hoje, a grande preocupação mundial é exatamente porque esse crescimento populacional mudou muito drasticamente. Hoje, se a gente observa uma pirâmide chamada populacional, que a gente vê no nosso país, no Brasil, é o que acontece no mundo inteiro, de você ter uma base diminuindo, ou seja, menos nascimentos, e uma população, ao mesmo tempo, que envelhece mais, vive mais, e a grande preocupação é um índice chamado de índice de fertilidade, que é o número de filhos vivos por mulher, que a Organização Mundial de Saúde considera que até 2,1 seria muito bem. Se começa a baixar disso, e principalmente se baixa de 1,9, a gente está com uma dificuldade chamada de reposição populacional. E isso tem implicações muito além da nossa área médica. Por quê? Isso tem uma aplicação econômica, porque hoje a gente discute nos nossos países todos questões de previdência, questões de quem vai sustentar a população, quem vai sustentar um desenvolvimento, e a Organização Mundial da Saúde, de novo, chama muita atenção que mais ou menos entre 2050 e 2070, muitos países vão estar em crescimento que vai completamente estacionar. Eu já citei esse índice de fertilidade no Brasil hoje, o IBGE acabou de publicar, que está 1,57, ou seja, nós já estamos bem abaixo da reposição populacional. Há um outro trabalho que foi publicado recentemente no Lancet, que é uma revista importantíssima, que havia uma previsão de que o Brasil, por exemplo, podia estar chegando em 1,65 em torno de 2030. Nós estamos em 2024, já está 1,57. Então, qual é o grande problema? É que a população precisa ser bem orientada que planejamento reprodutivo não é só anticoncepção, porque aqui, principalmente na América Latina, havia uma preocupação muito grande de contracepção, precisa diminuir, precisa ter cuidado, precisa planejar.
a década de 60, 70, entraram os anticoncepcionais hormonais, mas agora a gente já virou, a gente tem que estar olhando para o outro lado. No nosso país, hoje, nasce muita criança de mulheres acima de 35, 38, 40 anos. Esses 40 anos até já temos aí um dedinho nosso da reprodução assistida, tá? Mas o grande ponto é, a população precisa ser informada que é importante pensar no planejamento da família também. E aí, se esse planejamento para a mulher que está estudando, que está trabalhando, que quer objetivos seus profissionais, pessoais, que ela não vai engravidar agora, que ela está começando um relacionamento, mas não há um planejamento de filhos, aí entra o congelamento, como você me perguntou. Ele é importante? É, porque ele é uma ferramenta, eu diria assim, de autonomia reprodutiva da mulher, tá? Ele é super importante. E se a gente começa a falar isso, tem que falar de uma forma mais ampla. Eu estou no congresso, por exemplo, de Florianópolis, falando assim para os estudantes de medicina e de biomedicina, que eles precisam saber disso, tá? Porque se eles tiverem essa consciência, ou vão planejar, ou vão congelar, mas o ginecologista precisa ter essa informação também, porque nós, profissionais de reprodução assistida, somos aquele que chega depois, e essa informação tem que chegar muito antes. E é um grande desafio, doutora Maria do Carmo, como a senhora coloca, porque não é só a classe profissional que precisa ser atualizada, preparada, com muita inovação, tecnologia, né, tendências, impacto que tem, principalmente não só na profissão, não só no consultório, no laboratório, para dialogar e se atualizar e trazer tudo isso para proporcionar uma celeridade e o paciente ele está buscando cada vez mais informação e ele acaba se perdendo, né? Não sabendo como caminhar, porque muitas vezes a orientação que ele precisa ter é no consultório. Então, hoje a gente percebe que os pacientes estão buscando informações, estão chegando nos consultórios muito orientados por uma série de fake news. Essa é a nossa preocupação do canal, de construir e de poder proporcionar com profissionais como a doutora Maria do Carmo informações de uma maneira muito segura. Então, não só pelo carinho que eu tenho por ela, pela admiração, por toda a trajetória, porque ela não só mentora muitos profissionais, mas ela também está ali no dia a dia com o paciente. Então, e aí a senhora traz também, doutora Maria do Carmo, uma reflexão muito importante, que é não só conectar paciente, profissional, a nossa cadeia da saúde, mas principalmente a parte política e sociedade para dialogar. Precisamos dialogar. Então, qual sua mensagem para sensibilizar, né, as autoridades que precisam olhar com mais atenção para o nosso segmento? Isso, a grande mensagem que eu acho que nós médicos temos que passar é informar, conscientizar, e é claro que os instrumentos como vocês estão usando são também hoje muito importantes, porque principalmente a geração jovem é muito antenada já seria um nome antigo, né? É muito ligada na questão da rede social, e a rede social tem assim, a função de informar bem, né? E uma população bem informada é uma população que pode solicitar, que pode cobrar uma atividade ou uma ação política. Então, nós somos uma população que temos o direito de conhecer para exigir o que é melhor. E isso dá cada vez mais segurança e visão também num cenário estratégico de crescimento e desenvolvimento populacional, porque esse tem impacto muito expressivo, né? Como é que está o desafio também quando a gente fala do planejamento reprodutivo para essa parte dessa nova classe de profissionais que precisam ser preparados para esse mercado? Pois é, exatamente isso, é essa questão dessa consciência, que alguém já disse, não sei quem, que o médico é um ser social. Eu acho muito difícil um médico pensar que ele trabalha apenas com um extrato social. Então, mesmo que eu trabalhasse apenas numa clínica privada, nesse momento, aliás, eu faço isso, mas trabalhei 35 anos da minha vida em serviço público, tá?
o médico que ele tem esse contato maior com a população, ele aprende isso e ele torna-se um instrumento importante de mudanças. Mas essas mudanças passam por, de novo, uma palavra que é muito comum hoje, mais importante, que é o empoderamento do paciente pela informação que ele tem alcance. E para fechar esse bloco agora do planejamento reprodutivo, qual sua mensagem final agora para esse bloco do planejamento reprodutivo, do só congelamento de óvulos para profissionais, para as autoridades e para os pacientes? Então, para a mulher converse com o seu médico, converse com o seu ginecologista, pergunte sobre sua reserva ovariana, pergunte sobre o que você faz, chame atenção, busque isso, porque o próprio profissional vai se sentir na obrigação de se informar mais sobre isso. E para aqueles que têm ações governamentais, que eles parem para olhar sobre essa questão como uma questão bem mais ampla. Obrigada, e agora a gente vai falar um pouco mais sobre transferência embrionária. Quando, como e por quê? Então, conta para a gente um pouco teve dias incríveis durante o Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida, com muitas temáticas, mas essa também nos chamou a atenção. Então, quais os cuidados, qual o impacto, quando, como e por quê, doutora Maria do Carmo? Isso, exatamente. Muito se fala sobre estimulação ovariana, a técnica de coletar os óvulos, as incubadoras, os meios de cultivo, como é que se passa no laboratório, tecnologias no laboratório. Mas hoje, o que a gente de novo vê como uma grande realidade mundial é que os ciclos hoje, a maioria, são ciclos onde se faz o que se chama de freeze-all, ou seja, os óvulos, quando é congelamento de óvulos, ok, são congelados. Mas quando são embriões que a gente visa uma transferência, a imensa maioria hoje é uma transferência de embriões congelados. Ok, como se chegou a isso? Primeiro, porque se viu que com isso você pode ter a possibilidade de fazer algumas coletas, ter mais embriões, principalmente com a idade da mulher, quando você quer depois fazer um diagnóstico, um teste genético pré-implantacional. Aquelas pacientes, por outro lado, que têm resposta muito alta, que você fica preocupada com uma síndrome de hiperestímulo ovariano, é outra indicação ótima para você não transferir naquele momento. Às vezes, situações especiais de pacientes que têm pouco tempo para fazer, que a gente sabe que a gente pode estimular na menstruação, no final da fase folicular, na fase lútea. Então, a tecnologia que foi somando possibilidades, também, ao mesmo tempo, nos dá condições hoje da gente buscar transferências mais tranquilas e, principalmente, muitas vezes, a maioria das vezes, eu diria, de um embrião único. Então, com isso, nós estamos diminuindo multigemelaridade, diminuindo partos prematuros, diminuindo riscos gestacionais. Então, mais que naturalmente, se volta e aí, o que nós podemos melhorar na nossa transferência? Então, existem basicamente 2 tipos de transferência. Uma transferência chamada com um ciclo artificial, que você programa um estrogênio e depois progesterona, o momento que você mimetiza aquele que estaria adequado para o embrião chegar ali dentro do útero. E existem os ciclos chamados naturais, que são aqueles que você fisiologicamente tenta aproveitar o ciclo da mulher. Todos eles têm prós e contras, mas hoje há uma grande corrente da gente buscar alguma coisa mais natural. Então, toda vez que a mulher tem ciclo regular, toda vez que você imagina que ela percebe o bulbo cervical, toda vez que você pensa que ela tem uma possibilidade de ovular espontaneamente, ou até se ela é uma anovuladora, mas que eu posso induzir a presença da ovulação espontânea, a presença de uma estrutura chamada corpo lúteo, que é a estrutura no ovário, depois que o folículozinho rompe e libera o óvulo, isso pode ser uma diferença. Hoje há um questionamento, as questões ainda não estão completamente resolvidas, a gente não tem todas as respostas, mas o grande questionamento é a presença do corpo lúteo
por ter uma progesterona de quantidade natural, e principalmente por ter algumas outras substâncias, como relaxina, o corpo lúteo, essa função do corpo lúteo pode definir uma placenta melhor. E se isso realmente for real, a gente vai ter lá no final da gravidez, obstetricamente, menos problemas. Então, a grande discussão hoje é exatamente essa: que dados, que evidências nós temos para dizer, vamos optar por esse ou por aquele? Como é que vamos aprender o ciclo natural, com as nuances do ciclo natural? Tudo que em medicina você muda um processo, às vezes você tem adaptações, você tem resistências, mas você tem aprendizado e depois no final você pode ter um bom ganho com isso. Resultado. Então, resumindo o nosso bloco aqui, a gente falou de transferência embrionária e, resumidamente, quando fazemos a transferência embrionária, doutora? Então, a transferência vai ser no momento em que você pensa que é o momento melhor, que o embrião estaria chegando dentro do útero, que esse útero vai estar o mais receptivo possível. Num ciclo artificial, você programou isso de uma forma mais fechada. No ciclo natural, você vai aproveitar um ponto fisiológico que se chama a janela da implantação, porque não é um dia, há um momento melhor para isso. Um período melhor. Então, para encerrar o nosso bloco aqui, eu vou passar agora também pedir para a doutora Maria do Carmo fazer as considerações finais dela, né, da importância também desse projeto, podcast e videocast da reprodução assistida. Com certeza, foi o bem mineiro, né? O nó. Mesmo morando no Rio, você não perde. Não perde, é maravilhoso. Minas é muito especial, é muito acolhedor e esses registros são muito fortes. Exatamente. Então, assim, mais uma vez, valorizar bastante essa atividade de vocês. Vocês estão no muito bom caminho. É isso aí. Nós temos que estar no Google ou participar do Google, mas o Dr. Google não é o melhor aconselhador. O melhor aconselhador, seguramente, é a boa informação apurada, porque eu brinco com as minhas pacientes. O Google, você encontra tudo lá, mas não há crivo. É verdade. Mas você não tem o crivo da informação. Então, parabéns para essa profissional que encanta, que sempre inspira pessoas, inspira todos nós e realmente esclarece aí cada paciente, sociedade, para buscar caminhos seguros para essa jornada da reprodução assistida. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada e até o próximo encontro, pessoal.